Né? Lembrando a todos que nossa formação se inicia agora, a turma nova, dia 18 de janeiro. Sábado, formação intensa, semana toda. De terça a sábado e domingo, quando a gente não tem nada para fazer, a gente vem para cá. Quando tem, a gente vem também, tendo o que fazer. É assim que se constrói a melhor escola do Brasil. Não é, José? Gente, então, boa noite a todos. Obrigado, Rafael, pelo convite, Escola Britânica de Psicanálise, por nos oferecer esse espaço, nos oportunizar esse espaço para conversar. Isso é muito típico dos psicanalistas, os psicanalistas gostam de conversar. Freud começa lá nas quartas-feiras, tinha hora para começar, só acabava quando se encerrava ali o último charuto, né? Para conversar sobre psicanálise. Estudar a psicanálise é muito prazeroso, fazer análise é excelente, praticar a psicanálise é fantástico, mas conversar sobre psicanálise também é algo muito satisfatório, né, para quem já está aí caminhando no universo psicanalítico, sabe quanto é gostoso se reunir com colegas que estão em diversas fases do processo psicanalítico, alguns que vão começar agora o processo, outros que estão já começaram, outros que estão no meio do caminho, outros que já estão para concluir, já concluíram, e outros que já estão com alguma estrada de caminhada, tá certo? É um tema desafiador, falar como, né? Essa palavra como ela é muito delicada dentro da psicanálise, dizer como se a gente estivesse aqui trazendo uma receita pronta. Psicanálise não tem receita de bolo pronta, muito menos o bolo pronto, então uma pergunta assim, capciosa, como se forma o analista, mas não teria outra que acomodasse da melhor maneira, dizer como é que se dá um processo de formação de um analista, vocês vão entender a singularidade do processo, a preciosidade que é a formação de um psicanalista. Então a gente fala como se dá, é como se fosse um passe de mágica, e não é bem assim o processo, é uma caminhada, é um percurso aí a ser percorrido, né? Deixa eu me apresentar rapidamente, eu sou Marcelo Moya, eu sou psicanalista, eu sou formado pela Escola Paulista de Psicanálise, já com mais de 10 anos que eu me dedico aos estudos da psicanálise, vamos para 14 anos agora. Eu atualmente agora tenho o privilégio, a honra, desde do mês de julho, como membro docente da Escola Britânica de Psicanálise do Brasil. Também atuo na área de comunicação social. Eu moro aqui no interior do Paraná, no norte do Paraná, então vocês vão reparar às vezes o sotaque, no amor, porta, verdade, porteira, né? Sem contar no né, que é terrível esse né, porque a gente vem de uma cultura muito influenciada pelos japoneses e pelos caigangues, o tucurané, né, e o tartaruga né. Eu ouvi a né dos dois lados, e esse né é muito forte aqui no nosso norte paranês. Tá? Eu moro em Jacarezinho, uma cidade do norte velho do Paraná, divisa com o estado de São Paulo, coladinho aqui uma cidade de referência, cidade de Ourinhos, e 150 quilômetros de Londrina. Tá? No momento eu presto atendimento clínico psicanalítico na modalidade online, né, com o utilizo do recurso de mediação tecnológica, é uma ferramenta altamente necessária dada a realidade do mundo, o mundo das tecnologias, das modernidades, contribuindo aí para as novas demandas de mobilidade, de segurança, de trânsito e tantas outras possibilidades que o atendimento online permitiu, né, para a gente. Atendo com sessões de análise, também presto supervisão individual, além de ministrar cursos já há alguns anos e também palestras em diversas áreas, não só dentro da psicanálise, também na área de família, área de educação também. Eu quero começar fazendo uma pergunta para a sua reflexão. Você não precisa responder, você guarda essa pergunta no seu coração. A gente nasce psicanalista ou a gente se torna psicanalista? Sempre ouvi dizer assim, essa pessoa tem o dom, essa pessoa tem o talento, essa pessoa tem algo inato nela. Ou você acha que as duas coisas, que depende das duas coisas? Eu acho que a pessoa tem um dom, tem uma vocação. Vocação é um chamado interno, uma voz, é um vocare. Algo me chama dentro de mim, alguma coisa acontece no meu coração, Itaipiranga, São João, a voz que me chama, que me impele a alguma coisa, a uma missão, vejo como uma missão de vida, um propósito, ou podemos nos tornar psicanalista, né? Ou as duas coisas? Então fica essa pergunta aí para você refletir no início desse nosso bate-papo.
O que vocês estão vendo aqui na tela é uma escultura chamada Self-Made Man. É de um artista chamado Bob Carlyle. Essa estátua está localizada lá, essa escultura em Loveland, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E na base dessa estátua está escrito assim: o homem se esculpindo em pedra, esculpindo o seu caráter, esculpindo o seu futuro. Inspirado no filósofo Frederick Douglass, do século XIX, a obra exalta a nossa capacidade de construção. Quer dizer, uma pedra bruta que pode adquirir formas que ajudem para os nossos desejos, desafios e conquistas éticas, morais, intelectuais. É uma figura também muito usada na cultura hermética. É um indivíduo que se molda e vai encontrando a sua essência, onde tudo nesse processo é feito com constante aprendizado. O Freud cunhou dois conceitos interessantes. Ele vai falar do via de levar e o via de pó, né? Ou seja, que a análise tem muito mais a ver com esse esculpir do que acrescentar alguma coisa, pintar numa tela branca. Teria muito mais a ver do esculpir uma pedra e ir tentando extrair o que há no núcleo dessa pedra. E é assim que eu penso um processo de formação de um analista. Eu me lembro quando eu procurei a formação numa outra instituição, isso lá em 2010, eu me senti essa pedra. Nossa, eu só era uma pedra. Eu não tinha ideia, não tinha noção do que era para eu ouvir dizer. Eu vi em filme, eu vi em livro, literatura, novela, comercial de TV, mas eu nunca tinha conhecido psicanálise de perto. Eu me senti uma verdadeira pedra bruta. E nesses 14 anos eu fui notando que exatamente eu fui me submetendo a esse processo do se esculpir, do se lapidar, constante, diário e permanente. Bom, vamos direto ao ponto. Como é que se forma um analista? Antes, eu quero pontuar alguns aspectos aqui que eu considero essenciais para pavimentar, para a gente ter uma base, uma noção onde nasce esse psicanalista, que chão que ele nasce, de onde ele surge. E claro que eu tinha que falar um pouco sobre a formação na história do movimento psicanalítico. A psicanálise, ela não nasceu com Freud. Quer dizer, na verdade, a psicanálise nasceu com Freud, mas muitos dos temas que foram inicialmente utilizados por Freud nos primeiros anos da psicanálise não era nenhuma novidade, considerando, por exemplo, né, lá na era pré-psicanalítica, a gente começa lá com Hipócrates, pai da medicina, quando ele acreditava que o útero era um animal vivo que caminhava no corpo da mulher. E implanta ali um método terapêutico das teorias humorais, dos perfumes. Isso na Grécia. Lá em Roma, surge um indivíduo de nome Suzano de Éfeso, que diz que a mulher engravidava da função do desejo. E foi ele um dos primeiros a dizer que toda fala é algo delirante. Isso lá em Roma antiga. Surge um cidadão chamado Galeno. Ele dizia que a histeria é resultado da retenção da semente, que privava os nossos sentimentos, nos impedia de sentir coisas. Chegamos à época da Idade Média, também conhecido como Era das Trevas, e dizia que as questões mentais, elas se aliavam a temas religiosos, a temas místicos, curandeirismos, que essas questões mentais eram obras malignas, eram temas espirituais. Chegamos no século XVIII, meados do século XIX, quando os assuntos ligados à mente, começou lá com Esquirol, o Esquirol, por exemplo, né, o pai da psiquiatria, que começa a se debruçar nos primeiros estudos sobre as patologias mentais, né? Mas aí o tema da psicanálise começa a se aproximar de tratados, de debates, de conversas e de assuntos mais científicos. Parece um cidadão chamado Mesmer e ele começa a adotar um método terapêutico chamado de magnetismo, que pudesse ajudar as pessoas a lidarem com seus temas, com seus conflitos mentais. Fred foi um sujeito que começou a estabelecer os primeiros movimentos da hipnose, do sintoma histérico. Depois surge Paul Birquet, ele é o primeiro indivíduo que aproxima, que conversa, que aproxima
o continente científico com a ideia do sintoma das paixões, do indivíduo que sofre daquilo que ele sente, né? Aí, claro, uma figura importantíssima na vida do Freud, Jean-Michel Charcot, no Hospital de Salpêtrière, na França, quando ele nos diz que o sintoma não é uma doença, mas ela é uma representação artificial traumática de sua estrutura. Junto com isso, surge a Escola de Nancy, na França, e começa a utilizar ali os primeiros métodos de sugestão como forma de introduzir uma ideia, plantar uma ideia na mente do sujeito, para que essa ideia pudesse substituir uma outra ideia que, de alguma maneira, pudesse causar a dor. Surge Herbart, quando ele começa a acreditar que a mente era composta por representações e ideias. Aí, finalmente, Pierre Janet, que é considerado talvez o pai do inconsciente, quando ele diz que existe uma verdade sobre o paciente, que o próprio paciente desconhece, e um grande remédio para os sintomas neuróticos desse indivíduo seria a verdade, e que essa verdade ela habitava no inconsciente, ou o que ele chama no primeiro momento subconsciente, depois essa palavra, essa expressão entra em desuso e assume o tema, a ideia do inconsciente. E aqui entra Freud, aqui aparece Freud, já coletando essa quantidade de informações, sintomas, paixões, representações, ideias, desconhecido, verdade, inconsciente, quer dizer, Freud já estava muito bem servido de uma quantidade de elementos que ele poderia agora sim começar a construir a sua psicanálise. Fechner, Bruck, Meinert, Exner começam a expor temas como o princípio de prazer, que não é uma ideia original do Freud, a ideia de ego, que não é uma ideia original de Freud, e o tema da emoção, com Meinert, por exemplo, que é o indivíduo que começa ele chama a atenção os aspectos emocionais da natureza humana, e aí surge Charles Darwin, né? A expressão das emoções nos homens e nos animais, ele é fantástico. Então, começa a entrar aí uma série de discussões, a aparecer sobre as questões, as grandes questões emocionais da natureza humana. E aqui chega Freud. Então, para vocês terem uma ideia, quando Freud inicia sendo médico, neurologista, começou estudando lá o sistema espinha dorsal das enguias, o Freud começa a se interessar, então, por esses temas, porque ele, sendo um grande pesquisador, estudioso como ele é, ávido por estudos como ele era, esses temas começam a chamar a atenção do Freud. Bom, então a gente tem que entender que a psicanálise não caiu pronta do céu, como uma maçã que caiu da árvore na cabeça do Freud, né? E aí o Reich vai lá e descobre a teoria da relatividade. Foi um processo que levou aí desde a Grécia Antiga, onde sempre os grandes mentores, autores, estudiosos da medicina, da filosofia, o próprio Platão na filosofia já cunhava alguma coisa a respeito da ideia do inconsciente, não dessa forma tão explícita. Então, desde os grandes tratados filosóficos já se pensava a respeito da natureza psíquica do ser humano, né? Bom, mas aí Freud se declara o pai da criança e começa, então, aí a formação do próprio movimento psicanalítico que surge a partir daí. Então, Freud publica ali, em 1890, né, o estudo sobre histeria, junto com Joseph Brauer, ainda se apresentando ambos como médicos neurologistas, mas a grande pedra angular, assim, a gente considera a pedra fundamental da psicanálise, a obra Interpretação dos Sonhos, é considerada a carta magna, a constituição da psicanálise. A partir de 900, o livro fica pronto em 1899, mas o Freud queria que fosse publicado, ou que, na verdade, a impressão dos primeiros livros saísse datado de 1900, que o Freud queria, vaidoso que não era, né? Ele queria que o seu livro se transformasse assim, no portal de entrada do século XX, como o grande livro do século XX. E, de fato, ao lado de outras grandes publicações, ele não estava de todo errado, sem dúvida alguma, a obra Interpretação dos Sonhos, com certeza, foi um dos grandes tratados publicados ali, bem nos primórdios, no início, para ser mais preciso, em 1900, né? Como o grande tratado do início do século XX. A partir daí, você tem um ciclo aí de 1902 a 1906, onde o pensamento psicanalítico se expande, muitas resistências. É um período que o Freud é bastante apologético, o Freud precisa escrever muita coisa para defender o seu projeto,
para defender as suas ideias, para defender a sua proposta, ele sofre uma série de resistências dentro da própria classe médica e uma série de controvérsias sobre o assunto. De 1906 a 12, o movimento aí descaelha, a coisa vai embora, o movimento se expande e começa a surgir ali os primeiros movimentos psicanalíticos um pouco mais consolidados. De 12 a 27, surge o chamado Comitê Secreto, aquele ciclo de analistas de confiança do Freud, mentoreado em torno dele, com o propósito de zelar pelas teorias, e ali Freud já tinha rompido com o Jung, o Jung já tinha disseminado algumas ideias muito próprias, muito peculiares, e o Freud, então, começa a juntar um grupo ali para chamar de seu, e aí a psicanálise começa a ganhar contornos mais internacionais e se expandir para outros países da Europa. E a partir de 27, que a psicanálise começa a entrar em tempos de profissionalização, surge a análise didática como análise como um processo obrigatório, surge a psicanálise moderna, né? Surge aí um marco institucional como a padronização, a sistematização, a ideia de uma formação psicanalítica, e a psicanálise até hoje não é um projeto pronto, acabado, é um processo que ainda continua em constante evolução, com o surgimento de novas ideias, muito mais agora do ponto de vista técnico do que teórico, como o próprio Bion diz que a teoria, nós já estamos muito bem abastecidos de teorias psicanalíticas, então nós vivemos uma psicanálise mais contemporânea, que o foco é muito mais a mente do analista do que a mente do paciente, em equipar a mente, em preparar a mente do analista para que ele esteja pronto, devidamente preparado, diante de qualquer mente que estiver ali diante dele. Mas, frente a isso, então, a gente tem que ver que o Freud não inventou a roda, mas ele descobriu um método. Vocês viram que foram séculos de estudos acumulados. Alguns acreditam que a psicanálise nasceu do hipnotismo. Não nasceu, o próprio Freud declina dessa ideia depois, lá nas suas comunicações preliminares, porque ele entendia que não era um método eficaz para aquilo que ele buscava em termos de exploração do inconsciente, mas, claro, nasce em Freud, sim, mas um lugar muito específico dentro da história, e aí Freud que estabelece as regras e tenta normatizar. Claro que houveram desenvolvimentos posteriores em relação a esse método, surgem as escolas de psicanálise pelo mundo, né, com epistemologias muito distintas. Hoje temos várias escolas psicanalíticas, mas as duas que se destacam são a escola inglesa e a escola francesa, com bases epistemológicas muito diferentes, muito distintas, por isso não dá para servir a dois senhores. Aquela ideia que vou fazer uma formação em psicanálise e vou saber de tudo, você não vai saber de tudo nunca. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a própria estrutura epistemológica, onde se funda um modelo, um aparato clínico, você não consegue encaixar mais de uma outra referência que se distancia tanto daquela base epistemológica, né? Então, cada escola tem o seu próprio método de ler sua psicanálise, de praticar sua psicanálise, tem o seu próprio jeito de difundir essa psicanálise, de formar os seus psicanalistas, e aí surge um grande impasse. Não existe um padrão único, acadêmico, pronto, próprio para transmissão, porque cada instituição psicanalítica, do modo como ela lê essa psicanálise, do modo como ela pratica essa psicanálise, do modo como ela difunde essa psicanálise, tem a ver, isso acaba influenciando, interferindo na maneira como ela ensina, ela transmite essa psicanálise para os seus futuros analistas. Vou contar uma história para vocês. Vocês estão vendo aqui personagem clássico da escolinha do Sr. Raimundo, a clássica, a mais antiga, a Dona Bela, e aqui a mais recente. E por que vocês vão lembrar dela? Por que eu lembrei dela? Certa vez uma senhora resolveu, acompanhado de uma outra pessoa, ir à casa de um médico. Ela visita esse médico, marca uma consulta com ele, e o médico escuta e diz o seguinte: sabe, minha senhora, a senhora quer saber minha opinião? Eu acho que a senhora está precisando arrumar um namorado. A senhora precisa de um romance. Eu acho que o seu problema é um pouco de natureza sexual. Precisa arrumar um tipo no fubá, um rolinho. Seu médico pervertido, seu tarado, como ousa? Eu, uma senhora casta, de princípios, de família, como ousa afirmar tamanho disparate contra mim? Tá vendo?
Como pode um médico? Da onde o senhor tirou essas teorias absurdas, estúpidas? Ele disse, não, minha senhora, calma. Olha, é que eu ando lendo Freud. Eu estudo Freud. E o Freud disse assim. Ela vai embora da casa desse médico e vai baixar lá na casa do Freud. Mas não, minha senhora, olha aqui, tem um cara aí, fui no médico, o senhor acredita que ele me falou isso, e vem cá, olha, e ele disse que é tudo culpa do senhor, que foi o senhor que escreveu esse monte de besteira. Freud pensou, e ele até diz assim, olha, calma, minha senhora, não é bem assim, vamos conversar, entra aí, quer um chá, né? E ele pensa, puxa vida, o cara até que tinha razão, mas não é assim que faz, não é assim que fala. E por causa dessa experiência, o Freud vai escrever um dos artigos essenciais, que não deixa de ser assim, a fagulha, a pedra fundamental do início da formação em psicanálise, que é o texto chamado Psicanálise Selvagem. E aí o Freud fica inquieto, o pessoal está lendo muita coisa minha por aí, mas eu acho que a gente precisa começar a sistematizar o processo. Isso acontece até hoje. Né? Muita gente aqui acha que lê Freud, só porque lê meia dúzia de textos de Freud, acha que é analista. Aliás, é um processo que requer muito psicanálise, fazer muita análise, praticar muita psicanálise, né? Para falar de psicanálise. E hoje, assim, os textos, o Freud se tornou uma coisa meio que universal, principalmente que dentro dos textos mais sociológicos dele, Uma História da Cultura, Totem e Tabu, Futuro de uma Ilusão, né? Claro que abriu, e a psicanálise conversa muito bem, obrigado, com outras ciências, com outras teorias, ela é muito aberta, ela é um modelo, ela nos proporciona modelos muito interessantes para pensar um monte de outras coisas. Mas o Freud fica encabulado com isso. Não, acho que nós precisamos começar a desenvolver um processo de formação mais sólida, porque tudo bem, esse colega cometeu um gafe, mas daqui a pouco começam a surgir os charlatões, começam a surgir os impostores, os incompetentes, porque tem gente por aí que acha que basta ler meia dúzia de textos de Freud que se acha psicanalista, que acha que sabe psicanálise. E aí entra a importância de um processo de formação. Não adianta fazer uma graduação porque estudou 60 horas de psicanálise e achar que é psicanalista, que vai abrir consultório e vai colocar divã dentro do consultório, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí surge a primeira sociedade, a Sociedade Psicanalítica de Viena. Eles se organizam e começam a ler as primeiras experiências de transmissão de psicanálise, né? Uma sucessão de textos técnicos, o processo vai ganhando aprimoramentos e a formação se dava ali por transmissão. Outros psicanalistas transmitindo as suas experiências para outros candidatos. Isso era feito em grupo, era feito de forma muito colaborativa, né? E o Freud diz isso num texto, olha, poderá ser atingida com grande empenho de tempo, esforço e sucesso. E, de fato, né? Isso, de fato, acontece. Vão surgindo outras escolas, né? Como a própria escola de Berlim, como a própria escola de Budapeste, e aí esse processo vai ganhando forma, eles entendem sim que era importante, esses médicos, a partir do texto do Freud, os médicos que querem, recomendações aos médicos que querem praticar psicanálise, esse foi um artigo técnico muito importante, aliás, o Freud escreveu poucos artigos técnicos, muitos teóricos, porque ele foi modificando as suas teorias com o passar da experiência clínica dele, foram duas tópicas distintas, se ele vive mais 10 anos, ele criava uma terceira tópica, né? Mas em termos técnicos, os textos mais técnicos de Freud, mais de níveis de orientação, eles permaneceram, eles foram se preservando, e são textos essenciais até os dias de hoje, os textos de orientações mais práticas, mais técnicas para os psicanalistas, que são poucos textos, se comparados à quantidade de teorias que o Freud precisou escrever para se defender, para justificar isso ou aquilo, né? Eu quero que vocês assistam rapidinho esse videozinho para vocês. Eu acho que alguém procura um psicanalista porque está se sentindo mal. Eu acho que não dá para você procurar um psicanalista por diversão ou para viver uma experiência. A pessoa está se sentindo mal de alguma forma, quer dizer, ela nota que o que ela
o que ela ama, ela não deseja, ela nota que tem pensamentos na cabeça dela que lhe acometem que ela não queria, ela dorme mal, ela tem gestos repetitivos que incomodam, ela se sente burra. Para, eu vou ter que ir no psicanalista. Pô. Grande Antônia Bujanra nasceu na minha cidade aqui, vizinha de Ourinhos. Então, essa é a grande pergunta, quando as pessoas decidem procurar um analista, sempre é comum no consultório perguntar, mas, Moia, qual a diferença entre um psicanalista, um psicólogo e um psiquiatra? Essa é clássica. Bom, eu não estou aqui para falar disso, porque mereceria um outro momento, um outro webinário, uma outra aula master, para a gente se debruçar somente sobre esse assunto. Então, de forma muito sutil, psicanalista se utiliza de um método, que é o método psicanalítico, para explorar o inconsciente, para pensar as emoções, esse indivíduo se entender melhor, conhecer algo novo que possa ajudar a crescer, amadurecer, expandir sua mente. Em linhas gerais, a psicologia já explora o comportamento humano, essa parte consciente, cognitiva do indivíduo, que ajuda esse indivíduo a se adaptar ao seu meio e à sua realidade e às suas condições. Já o psiquiatra é aquele médico que faz residência em psiquiatria, que cuida de patologias mentais de natureza biológica. Vamos supor que você esteja lá com uma terrível insônia e por causa disso você vai procurar ajuda. Se a sua questão é tentar eliminar de imediato essa insônia, pode-se recorrer a um psiquiatra, e considerando a insônia como um sintoma de uma suposta doença, ele vai lá te receitar um remédio, um calmante, para intervir no seu sintoma, né? Digamos que esse sintoma é decorrente do fato de você se sentir estressado, desmotivado, inseguro, aí você decide conversar com um psicólogo, que pode ajudar você a focalizar suas questões no plano da consciência ou mesmo do seu comportamento, através de exercícios cognitivos como meios de melhor adaptação no contexto da sua vida. Agora, se essa insônia resulta de sentimentos, de pensamentos que causam mal-estar, que sempre surgem, que insistem, que persistem, escapando da sua possibilidade de apreensão consciente, cognitiva, como algo estranho, desconhecido, inquietante, indigesto, perturbador, talvez o psicanalista pode ajudar você a explorar e pensar a sua vida emocional. Então, fique muito claro para aquele que almeja ser um psicanalista. O processo de formação, ele vai entendendo isso melhor. A psicanálise nasceu como um método. A psicanálise é um método que busca explorar o inconsciente. Mas o que é esse inconsciente? Cada escola epistemológica, cada autor, cada pensador, a escola francesa, a escola inglesa, com todos os seus derivados, ampliaram discussões acerca do tema do inconsciente. Aliás, a gente já está planejando para o ano que vem um outro momento, talvez um curso breve sobre inconsciente e psicanálise, especificamente para entender todo esse processo de desenvolvimento da ideia do inconsciente até a era contemporânea, né? Mas eu fico com a palavra do alemão, que significa desconhecido, vazio, informe, infinito, incognoscível. Então, a psicanálise é uma técnica, ela é tanto uma técnica, tanto um método de explorar esse inconsciente, associado a um corpo muito amplo, muito vasto de teorias, e também uma ética que implica uma relação. Então, tem 3 verbos importantes que têm a ver na formação do analista. Primeiro, saber. Segundo, fazer. E terceiro, praticar. Importa numa análise são as experiências emocionais. Por quê? Porque a emoção é a grande linguagem desse inconsciente, enquanto a razão e as funções cognitivas e sensoriais representam a linguagem consciente. Então, mas para tudo isso acontecer, entre o saber, entre o fazer e o praticar, precisa haver coerência, precisa haver consistência. E por isso que uma formação sólida nessa hora é fundamental para aquele que aspira a ser psicanalista. Eu gosto muito dessa frase do Frank Phillips, foi o indivíduo norte-americano que vivia no Brasil, na verdade um britânico que vivia no Brasil, que trouxe Bion para o Brasil. E ele coloca que a análise consiste em apresentar para a pessoa algo dela própria que ela não consegue perceber sozinha. E eu gosto muito dessa frase do Nietzsche: atrás da realidade em que existimos e vivemos se esconde outra muito diferente. Tem um vídeo aqui do professor Jamil Ciorini, já falecido, que ele faz um apontamento bem interessante a respeito do que ele pensa ser psicanálise.
O que eu, nesse momento, estou querendo significar com a palavra análise? Que seria um procedimento onde, com a colaboração de uma outra pessoa, eu consiga me tornar mais eu mesmo. A psicanálise está voltado mais para o emocional. Qual é a emoção que eu estou experimentando neste momento? Porque a partir da possibilidade de nós reconhecermos a emoção que estamos experimentando, aí nós temos a condição de pensar a respeito disso. E essa junção do que eu estou sentindo com o que eu estou pensando, com o que eu posso pensar, ou o uso que eu posso fazer disso que eu reconheço que eu estou sentindo, é isto que provavelmente vai permitir mudanças na minha maneira de ser, de agir, de me comportar, de me relacionar. O efeito terapêutico da psicanálise, ele é inevitável, quando esta análise é bem sucedida. Eu diria, fazendo uma outra analogia, que eu gosto de fazer essa analogia porque para mim faz sentido. É a mesma coisa que o casamento. Se o casamento se revela uma relação amorosa, né, interessante, enriquecedora, que eu me relacionar com a minha mulher, ou a mulher com o seu marido, se for uma relação amorosa, fertilizante, né, para os dois, eles não vão querer se separar nunca. Porque se estão se beneficiando daquela relação, por que eu não vou matar a minha galinha dos ovos de ouro? Não vou dar um tiro no próprio pé. Se separa, provavelmente é porque isso, infelizmente, não está acontecendo. Então, é até natural que a pessoa busque uma outra experiência, porque nós precisamos disso. Né? É uma necessidade humana. Então, gente, o que é uma análise? Eu estou correndo porque o foco não é esse, o foco é falar da formação do analista, mas era importante montar essa cama, esse aparato, a ideia de uma psicanálise que visa explorar a vida emocional dessa pessoa, que tem a ver com relação, né? Que tem a ver com o inconsciente. Análise, do grego análise, significa dissolver alguma coisa. Né? É um método de resolução, de síntese, desligar, dissolver, soltar, separar, libertar, analisar. É separar alguma coisa de um todo, né? Ou de uma parte, para olhar mais de perto. Então, em suma, a análise é pegar um pedacinho para você observar aquilo mais de perto possível. Por isso que a gente sempre diz assim, olha, existe uma parte aí da sua vida que precisa ser melhor analisada. Olha, a gente às vezes em supervisão fala isso para o colega, olha, esse é um tema interessante que você podia levar para a sua análise. Às vezes fala isso para aluno também, né? Por quê? Porque vai separar, vai tirar um pedacinho e vai olhar de perto. Então, a análise é fracionar alguma coisa, como uma amostra, quando você vai coletar sangue, no laboratório, ele tira lá uma amostra, depois eles tiram um pinguinho e aquele pinguinho tem muito a dizer a respeito de você. Então, aquele pedacinho, aquele material psíquico pequenininho que é extraído, você, junto com o seu analista, ou você como analista junto com o seu paciente, juntos se debruçam em olhar aquilo bem de pertinho. E é por isso que nasce o método. A palavra método vem da ideia de meta, ou seja, através de. E odos é caminho, então é um método, é um caminho. E é usar exatamente esse método para ajudar a ver aquilo mais de perto. E a psicanálise tem muito a ver com exploração. O que vocês estão vendo aqui é a foto do Hubble. Todos esses pontinhos brilhantes aqui são galáxias possíveis. A gente não consegue ver isso a olho nu, consegue? Ou mesmo, por exemplo, vale aqui para a biologia. Você tem tanto um telescópio como um microscópio para ver ali as bactérias, né, fungos, que você não consegue ver a olho nu. Então, de certa maneira, quando o assunto é consciente e inconsciente, a análise funciona como se fosse esse telescópio e, ao mesmo tempo, como se fosse um microscópio que permite ver aquilo que a gente não consegue ver tão somente do modo consciente. O paciente chega lá na sessão, ele quer te mostrar alguma coisa. E quando ele está dizendo, ele está te mostrando algo. E por intuição, esse analista vê, ele observa com o seu paciente aquilo que ele quer lhe mostrar. Então, essa tarefa analítica consiste em mostrar, apresentar, traduzir algo que é do meu paciente, mas que ele não pode ver sozinho, mas que através da análise ele consegue conhecer isso de alguma maneira. Então, essa exploração psicanalítica, para isso acontecer, para ver de perto, precisa de instrumentos, precisa de ferramentas. E essas ferramentas, eu gosto muito dessa expressão trazida da pedagogia, a transposição didática, que deixa de ser muito científico para levar para o campo mais prático, elas são extraídas, elas são
retiradas dos grandes tratados teóricos e se transformam em ferramentas, em instrumentos que são descritos na teoria e que, uma vez instrumentalizadas, se transformam em ferramentas potentes e poderosas para o analista seguir esse trabalho de exploração. Então, é importante para você que almeja buscar uma formação de psicanálise, você pergunta, então tá, Moia, qual que é o meu principal instrumento de trabalho? O principal instrumento de trabalho de um analista é a sua própria vida mental. O analista dispõe do seu espaço psíquico em favor de uma outra vida psíquica. Eu sempre uso isso como um exemplo, às vezes, no meu consultório. Eu explico isso para o paciente. Imagina um quintal, você tem um vizinho, que o quintal dele está todo cheio de entulho, cheio de coisa, ele foi acumulando, e ele fica impaciente de ver aquele quintal cheio, não cabe mais nada ali, aí ele olha para o quintal do vizinho, quintal organizado, vazio, aí ele tem uma ideia. Ele procura o vizinho e fala assim, escuta, você me empresta o seu quintal um pouco, para eu poder organizar o meu, eu preciso descarregar minhas coisas, eu preciso descartar as minhas coisas, eu uso o seu quintal, coloco tudo nele, e aos poucos eu vou trazendo de volta e vou organizando de novo melhor. E aí o vizinho concorda, fala, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um buraco aqui, uma passagem no muro, e aí a gente traz todas as suas coisas para o meu quintal, e aos poucos depois você vai trazendo de volta. E nesse processo, ele vai entrando em contato com um monte de coisa que ele tinha guardado naquele quintal dele, que de certa maneira ele fala assim, nossa, isso aqui não serve para nada, só está aqui tomando espaço. Para quê? Não, vou ligar lá para uma caçamba, isso aqui vai para o lixo. Não tem razão de estar aqui. De repente ele encontra coisas ali que ele diz o seguinte, nossa, isso aqui, puxa, isso aqui ainda é útil para mim, vai me ajudar muito, eu nem lembrava mais onde estava isso daqui. E ele guarda isso para ele, porque aquilo continua sendo benéfico e útil para ele. E tem coisa que ele vai olhar e vai dizer, olha, isso aí, embora inútil, sei lá, eu tenho um apego, uma relação sentimental, afetiva com isso, então não me serve para nada, mas também não me serve para descartar, mas deixa aí. E nesse processo de trazer de volta, quando ele olha para o próprio quintal, o quintal dele está mais organizado, ele encontra até mais espaço, fecha-se o muro. Então, essa analogia explica o quê? O paciente chega com o seu quintal mental cheio e precisa do quintal vazio do analista para ajudar a organizar o mundo interno dele, para ajudar a organizar a sua vida psíquica. E ele mesmo vai dando conta daquilo que não serve, joga fora, já deu, para que ficar esmiuçando, né? E, em cima disso, para que ficar batendo nesse assunto, nesse tema? Tem coisa que ele fala, nossa, eu vou reciclar isso, vou ressignificar essa experiência, né? E tem coisa que ele fala, olha, tem coisa na vida da gente, na história da gente, que é uma sombra, a gente vai carregar isso para o resto da nossa vida. E o analista não só dispõe do seu mental, mas também dispõe do seu tempo. Esse tempo também é uma ferramenta do analista. A sua mente e o seu tempo. Então, você procura um analista onde ele está dispondo o mental dele e o tempo dele para escutar, para observar, para pensar, para transformar e depois devolver os conteúdos para o paciente. Então, outro ponto importante, o analista convive com o seu paciente, porque esse encontro analítico, ele é uma amostra, ele é uma pequena amostra da vida, das relações. Eu falo que a análise, a sessão 7 analítico é uma microvidinha, é um protótipo das relações humanas. Então, o analista tem a ver com essa experiência de conviver com alguém, você convive, você não só dispõe da sua mente, você não só dispõe do seu tempo, mas você também começa a estabelecer um vínculo, um laço afetivo que se estabelece ali com aquele paciente. E claro, para esse processo acontecer, o analista vai precisar de ferramentas, ele vai precisar de instrumentos de exploração que serão usados a partir da sua própria vida mental, como se a mente do analista... Vocês lembram daquele personagem, Eduardo Mãos de Tesoura? Johnny Depp, né? Que tinha habilidade, porque as mãozinhas dele eram todas, né, com tesourinhas. Eu sempre gosto de usar essa comparação, porque é assim que trabalha a mente do analista, como as mãos do Eduardo Mão de Tesoura. Você dispõe de uma quantidade de instrumentos e de ferramentas para trabalhar, para ajudar a pensar e transformar os conteúdos trazidos pelo seu paciente. E o professor Jamil faz uma observação bem interessante nesse sentido. Preste atenção. Se você disser tudo que quiser, então eu espero. Na hora de falar,
Então eu escuto. O professor Jamil, o próximo vídeo. Vocês viram que bonitinho? Aquilo que sai deteriorado, machucado, ferido da mente do meu paciente, entra na mente do analista. E acontece ali todo um processo de transformação, é devolvido para a mente daquele paciente que segue esse processo de transformação. Então, é muito importante para você que almeja buscar uma formação de psicanálise, que você vai necessitar dispor da sua mente, do seu tempo, de uma relação, de instrumentos que são fundamentais nesse processo com o seu paciente. Claro que naquele período, lá da Escola de Viena, o Freud estabelece o processo do tripé, e esse tripé se transformou num padrão muito universal. Então, as várias escolas psicanalíticas, para não dizer todas, das mais diversas epistemologias e correntes, elas se apropriaram desse modelo do tripé, e considera que é condição sine qua non, ou seja, sem a qual não se forma um analista que não se submeta nesse processo do tripé, que ele chama de tripé psicanalítico. Ou seja, análise pessoal, um analista nasce no divã. Esse analista começa a nascer no divã de um outro analista. Então é fundamental que todo o analisando, ele necessita, isso é regra, isso é critério, numa escola, numa instituição ética, séria, idônea, que oferece um processo de formação de psicanálise, eu asseguro, eu mais do que afirmo, que com certeza essa instituição vai exigir que esse candidato ou futuro psicanalista se submeta a um processo de análise pessoal. Ele explore primeiro o seu mundo mental. Paralelo a isso, ele passa por um processo de formação, capacitação técnica e de conhecimentos teóricos. Por quê? Porque esse futuro analista, ele precisa de vocabulário, ele precisa de repertório, ele precisa de modelos para trabalhar, e ele precisa praticar essa psicanálise. Ele também passa pelo terceiro processo, que a gente chama de processos de supervisão, onde ele vai ter a oportunidade de aprender, então logo ele começa a viver as suas primeiras experiências de consultório, ele começa a aprender com analistas mais experientes. O que talvez muitos não saibam, que esse tripé, primeiro, ele é elementar. Não se faz formação em psicanálise que não passe por esse tripé. Segundo, ele é gradual. Muitas vezes o aluno começa lá primeiro fazendo a formação, ele se matricula na escola, logo ele passa para análise, da análise ele começa a supervisão, é gradual, o processo ele vai crescendo no campo de saberes, de conhecimento, de treinamento, de capacitação, ele vai se aprofundando mais na análise dele, ele vai se aprofundando no processo de supervisão, mas um detalhe importante, esse é um processo permanente. Uma vez que você começa a sua formação de análise, eu sempre gosto de dizer aquilo que o Freud dizia quando o paciente perguntava para ele assim, quando termina, Freud? Ele dizia, eu sei quando começa. Pode ser que termine quando você parar de vir para a sessão de análise, né? Por quê? Porque o processo de formação é para a vida inteira. Você vai ter uma formação básica, elementar, para começar a praticar sua psicanálise, atender seus primeiros pacientes, mas você não termina aí. Essa é a grande diferença do movimento acadêmico. Os caras, me formei, acabou, pendura lá o certificado, o diploma na parede, agora não faço mais nada, não estudo mais nada e vou trabalhar. O processo de análise não cessa. Esse processo de tripé, se você quiser seguir, mesmo depois da formação, seguir sendo um analista, você vai continuar fazendo análise, isso é um critério ético fundamental. E você vai entender que à medida que você vai estreitando as relações com o seu paciente aí, você vai se dando conta do quanto a sua análise pessoal é importante, é fundamental, né? Você vai continuar estudando e você vai continuar fazendo supervisão até um dia que o seu paciente está lá no seu divã, olhar para trás, não é isso, Moia? Moia? Ih, morreu. Aí acabou. Aí você não precisa mais fazer análise, aí não precisa estudar mais, aí não precisa fazer supervisão. Você morreu, acabou, não é mais psicanalista. Né? O bom da profissão de psicanalista é isso, quanto mais velho, melhor. Né? É uma profissão que você não se aposenta, quer dizer, no sentido muito, muito poético da palavra. Você se aposenta das outras profissões, às vezes, que você traz junto com você na formação.
mas eu às vezes vou em eventos, em congressos de sociedades psicanalíticas, que eu vejo lá pessoas muito maduras, analistas que estão lá com seus 80, 90 anos, seguem ainda atendendo, praticando, estudando, escrevendo, publicando. Parece que isso até revigora e rejuvenesce a gente, né? Eu deixei aqui na tela alguns argumentos dados por Freud, de 2 textos, né? A questão da análise leiga e recomendações aos médicos para o tratamento analítico. Eu coloquei aqui 5 frases que eu achei muito, muito importantes para vocês entenderem um pouquinho o que Freud pensava a respeito da formação. Todo aquele que quiser executar uma análise de outros deverá primeiro submeter-se a uma análise junto a um especialista. Ele também diz no outro texto, questão da análise leiga, a preparação para a atividade analítica não é tão fácil, não é tão simples como se pensa. É trabalho difícil, a responsabilidade é grande. Ele também disse, os analistas leigos que hoje praticam análise não são indivíduos aleatórios a revistas, mas pessoas de formação acadêmica, doutores de filosofia, pedagogos e algumas mulheres com grande experiência de vida e extraordinária personalidade. Ninguém que não tenha sido habilitado para tanto através de uma formação específica deve exercer análise. Eu fiz uma pós-graduação de 12 meses em teorias psicanalíticas e agora eu sou psicanalista. Você fez formação? Não, então não dá. Você sabe a teoria, você sabe o conhecimento teórico. Desculpa. Mas eu leio Freud. Maravilha, continue lendo. Mas você ainda não é um psicanalista, né? Candidatos são analisados, têm aulas teóricas sobre todos os objetos importantes para eles e usufruem de supervisão de analistas mais velhos e experientes quando são habilitados a empreender os primeiros experimentos em casos mais simples. Percebe como Freud foi criterioso no processo de formação de analista? Acho que agora é o professor Jamil, vamos ver. O fundamental para um psicanalista é que ele seja analisado o mais longa e profundamente possível. Porque a mente da pessoa que se considera ou se pratica uma psicanálise, ela precisa ser o mais possível conhecida, o modo como ela funciona desta pessoa, que pretende também conhecer um pouco ou ajudar o outro a se conhecer. Né? Então, o meu instrumento de trabalho sou eu mesmo. Né? As minhas imperfeições, as minhas limitações, as minhas esquisitices vão todas aparecer inquestionavelmente. Percebe? O instrumento de trabalho sou eu mesmo. Então, o processo de análise é fundamental. Não é só ler teoria, não é só fazer pós-graduação em teoria, não é só... O analista precisa viver a experiência do processo analítico, a experiência do convívio com seus pacientes. E isso você não encontra em nenhum tratado teórico. Eu quero colocar aqui, para a gente, já partindo para a parte final do nosso encontro, que existem alguns atributos que são essenciais para quem almeja ser um psicanalista. Primeiro, essa pessoa precisa ter amor à verdade. Essa verdade deve ser o grande critério entre o analista e o analisando. Quer dizer, uma relação pautada na franqueza. Senão esse par vai cair o quê? Num conluio. Fazer média, agradar paciente. Se eu disser isso para ele vai se chatear comigo. Ele não vai gostar. O que alimenta a alma e o que alimenta as boas relações é a verdade. Conhecereis a verdade liberta. Sem contorno, sem embromation, ser direto. Aliás, esse é um problema cultural do nosso país. Né? Um problema que Freud não tinha, porque ele era de Viena. Ele era mais assertivo, né? Nesse sentido, os europeus. E às vezes a gente tem essa ideia de querer agradar o paciente, ou omitir alguma coisa. Não vou falar isso. Porque? Não posso. Então, eu acho que uma pessoa que quer ser psicanalista precisa entender o seguinte: eu estou entrando num campo onde eu preciso ser sincero. Eu preciso ser muito sincero com o meu paciente. Eu preciso ser franco com ele. Não é lugar para enrolações. Outra coisa, caminhar sobre o não saber. Você nunca vai saber tudo da teoria psicanalítica, muito menos do seu paciente. E o grande risco é de querer achar que eu sei tudo.
E aí, às vezes, ele usa a teoria como uma defesa neurótica contra a própria ignorância que ele não consegue sustentar. Então, querer dizer para o paciente o que é certo e o que é errado, né? Dizer para o paciente o que ele deve fazer para a vida dele, isso não são temas vinculados a uma análise. Querer ser mais coach do que analista, aprenda uma coisa, a ignorância é uma ferramenta analítica. E o analista nunca deve duvidar da sua própria estupidez. O analista é um sujeito que o tempo todo caminha sobre uma estrada do não saber. O seu paciente será sempre uma incógnita. Lembre-se que você está explorando o inconsciente. O inconsciente é o desconhecido. Do alemão, desconhecido. Desconhecido. Você está explorando um campo que você não conhece. E é um processo infinito, de constante crescimento, né, psíquico e evolução psíquica, sempre para o infinito. Então, de certa maneira, o analista precisa estar preparado para isso. Porque você não é lá um curandeiro que sabe tudo, você não é um médico que diz assim, você tem isso, você tem aquilo, que imprime diagnóstico e que vai te dar um remédio e que vai dar a receita da felicidade. Aliás, tá cheio de gente por aí cobrando caro para dar fórmulas de felicidade para as pessoas, né? Não, o analista não é um indivíduo que receita a fórmula da felicidade e do sucesso. Outra coisa importante no analista, do futuro analista, ele precisa ser curioso. Sempre um questionador. Ah, o paciente diz para mim, minha avó morreu. Logo ele já começa a se inquietar. Bom, o que essa pessoa está chamando de minha? O que ele chama de avó? Mas o que é morrer para ele? E sempre abrir vértices para novos significados. Quer dizer, amor à verdade, caminhar sobre o não saber, ser uma pessoa que é amigo da curiosidade, respeito ao paciente. Ah, de achar que o paciente não vai dar conta, que o paciente não é capaz, que o paciente é estúpido, que ele é traumatizado, que ele é coitadinho, que ele é um regredido, que ele não suporta, etc. A função do analista é confiar no seu método e na capacidade do seu paciente, cuidando dele sem preconceitos. Então, respeite seu paciente, ele dá conta sim. Ele vai dar conta sim. Se ele vai parar. Ele vai parar o processo. Não depende de vocês. Outros elementos importantes, como coragem, empatia, capacidade continente, ou seja, esvaziar, se vê para a história do terreno, a ideia das duas datas, dois lotes, né, dos vizinhos, para comportar a dor do outro. Paciência é uma característica importante, autonomia e capacidade para sobreviver. Porque perguntaram para o Freud uma vez, Freud, quais são as 3 coisas que faz o ser humano sofrer? E ele disse, olha, primeiro são as causas naturais. Como assim, Freud? Morte, né? Causas de enchente, teve no Rio Grande do Sul agora, quanta gente sofreu. E a segunda? A segunda são as causas físicas, a doença, a velhice, né? As limitações, a ignorância. Freud, e a terceira? Ele falou, a terceira é a mais difícil de todas, são as relações humanas. Agora, imagina que você vai conviver com pacientes. 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. O tempo que for necessário. Como o professor Jamil disse, às vezes dá tão certo o par, que o par segue, crescendo e aprendendo juntos. Outros atributos essenciais para quem quer ser psicanalista. Conhecimento. Tem que gostar de estudar, tem que ler muito, sim, gostar de pesquisar, gostar de frequentar congresso, evento, ser rato de internet, ficar caçando coisa, não esperar a receita pronta do bolo, muito menos bolo feito. Quem procura uma formação de psicanálise achando que vai te dar a receita de bolo pronta, sinto muito. Está indo por um caminho muito equivocado. Se der, questione essa instituição. Então você tem que ser um sujeito que realmente gosta de conhecer, gosta de ler. O pessoal que está aqui, que faz formação, sabe disso. Se lê muito numa formação de psicanálise, se lê muito mais depois que termina a formação e segue no processo. Outra coisa é habilidade. O analista precisa ser muito bem preparado, muito bem treinado, ele precisa aprimorar o uso das suas ferramentas. Ele precisa passar por refinamento técnico o tempo todo, porque a tarefa psicanalítica é instrumental, igual um piloto de avião. Às vezes ele está conduzindo uma aeronave no escuro, cheio de nuvem, e ele não consegue, e o que ele faz? Ele é salvo pelos instrumentos. Ele consegue operar o avião, um Airbus 320, pelo painel da sua aeronave. Né? Você tem um painel de instrumentos no seu campo mental. Então, vai em paz, vai seguro. Só que essas ferramentas, elas precisam ser treinadas. Por isso que a escola precisa oferecer momentos específicos para treinar essas ferramentas, né? Para aprimorar, para refinar a sua prática psicanalítica. Outra coisa importante é o que nós chamamos dentro da psicanálise de atitude psicanalítica. Analista
o analista dentro de uma sessão de análise, ele não é o homem, ele não é a mulher, ele não é o cara da direita, ele não é o cara da esquerda, né? Ele é um psicanalista. Analista é uma função da personalidade. E ele precisa aprender a conciliar os seus atributos pessoais com aqueles que ele foi desenvolvendo na análise pessoal dele. E, aliás, é um lugar muito importante na análise que você vai se perguntar por que quero ser um psicanalista. Analista tem a ver com o que eu sou analista. Além de praticar, além de estudar, além de fazer análise, analista é uma função da personalidade. A gente fala assim, eu prefiro, dentro do consultório eu não sou o homem, eu não seria a mulher, eu não sou o paranaense, eu não sou do interior do Paraná, eu não sou o casado, eu não sou o solteiro, eu não sou militante da ideologia A ou da ideologia B. O analista dentro da sessão, ele é tão somente analista e pronto, ponto final. Tá? Outra coisa importante, uma intuição aprimorada. Quem entrar, está escrito errado, ele sonhou, né? Mas para aprender a sonhar o sonho do paciente, a intuição é um processo muito importante e isso é muito valorizado dentro da escola britânica, né? A intuição do analista. Além do tripé, eu defendo uma coisa chamada quarto elemento, para formar uma cadeira, e não um tripé do banquinho, mas os 4 pés de uma cadeira. Além da análise pessoal, de conhecimentos técnicos e teóricos, além da questão da supervisão, eu acredito muito que o analista deve levar em conta a experiência que ele traz da vida, a sua maturidade. E maturidade não tem a ver com idade, né? Mas eu sempre digo que o bom analista tem história. O bom analista tem cicatriz. O bom analista tem ruga na cara. O bom analista tem lembranças. O bom analista tem memórias. Respeite os fios de cabelo branco da barba e do cabelo do seu analista, da sua analista. Respeite. Você vai olhar e vai dizer, esse tem história. Eu sempre digo que esse é o 4º elemento. E eu digo o seguinte, Bion chama isso de capacidade negativa. Só que o que o Bion chama de capacidade negativa, aqui no interior do Paraná, a gente diz que o sujeito é cascudo. Sabe o sujeito cascudo? Não é tosco. Cascudo no sentido de truculento, mal educado. Não é isso, é cascudo. Aguenta o tranco. Gente, quem quer ser psicanalista, lá não tem espaço para menininho. Ai, me magoei. Um dia uma paciente chegou no meu consultório e falou assim, antes de mais nada, eu quero te dizer uma coisa. Eu não gosto de você. Eu não confio em você. A pessoa, se eu começa a chorar ali na frente, fala assim, você não gosta de mim? Mas, meu Deus, todo mundo me ama, todo mundo me quer, como é que você não gosta de mim? Aliás, eu tive uma paciente uma vez que ela disse que eu fui numa terapeuta e ela disse que começou a contar a história da vida até começou a chorar, mas não por empatia. A pessoa começou a dizer, ai, coitadinha da senhora, meu Deus, desespero. Então, assim, não é lugar. Só que aí existe uma questão muito importante que eu digo que tem que conciliar. O analista tem que ser uma pessoa sensível, empática à dor do outro, tem que ter sensibilidade, essa sensibilidade poética, artística, cultural, é um indivíduo sensível, mas ao mesmo tempo resiliente. Eu digo que você tem que combinar que é a figura do Shrek, né? Shrek é um cara sensível, gente, mas ele é grosso, ele é tosco, ele é cascudão, mas ele é um cara de bom coração, né? Então, eu acho que o analista é um lado meio Shrek da coisa, meio Fiona, assim, sensível, mas resiliente. Então, não é lugar, quer fazer formação psicanalítica, ai, dói, ai, me falou, porque você vai ter que lidar com transferência negativa, com contra-transferência, o analista, o paciente muitas vezes desenterra os fantasmas, sabe da onde? Dos túmulos da alma dele, não, da sua alma. O paciente às vezes desenterra os fantasmas que estão lá dentro de nós. Então, muitas vezes a gente dói na gente também. Se a gente não tiver resiliência, capacidade negativa, mas ao mesmo tempo sensibilidade para lidar com os temas emocionais da vida humana, a gente vai ter muita dificuldade dentro do trabalho da tarefa psicanalítica. Então, o bom analista, ele sempre tem uma boa história para contar. Bom? Tem uma coisa do Bion, que eu adoro essa fala do Bion. Ele fala da ideia da humildade e da evolução. Né? Cada analista deve esperar seguir melhorando, de modo igual ao seu analisando. Por isso é bom que o analista dê a si mesmo a oportunidade de aprender algo e não permitir que seu paciente, ou quem quer que seja, insista que ele é uma espécie de Deus que conhece todas as respostas. É desesperante sentir que ele está condenado a ser, de algum modo, grande em alguma coisa. O que cada pessoa deve querer é ter espaço para viver como um ser humano que também comete erros.
E aí é o grande cuidado que nós temos que ter nessa hora. A parte adulta do analista precisa sempre prevalecer sobre a parte infantil. Quem fizer a formação vai entender isso lá para frente depois, né? E tem uma frase do Freud que diz: somos feitos de carne, mas queremos viver como se fôssemos de ferro, né? Então o analista tem que entender que antes de ser analista, eu sou um ser humano. Que também vivo meus dramas, minhas limitações, o dia que você atende seu paciente cansado, o dia que você está com um monte de problema pessoal também, o dia que você também tem que enfrentar suas lutas, os boletos estão lá pendurados na geladeira para pagar, não é verdade? E filho com problema, e o cônjuge está com problema, e a relação está lá aquelas coisas, e o mundo, e a vida, a inflação, a política, a guerra da Rússia e Ucrânia, e a confusão lá na Palestina, e o mundo, e aí você vai para o consultório. E não dá, às vezes, para colocar um óleo de peroba na cara e um sorriso do Silvio Santos. Dá? Então, assim, seja de carne. Não seja um Deus e nem de ferro. Porque esses sucumbem na análise, na tarefa como psicanalista. Seja, acima de tudo, um bom ser humano. Isso já é uma condição básica e elementar para quem aspira a ser um psicanalista. Tá certo? O Bion costumava afirmar nos seminários dele: a prática da psicanálise é muito difícil. Teoria é simples. Se o analista tiver boa memória, poderá ler todos esses livros e decorá-los com facilidade. E daí poderão dizer: que bom analista é tal pessoa, sabe todas essas teorias. Mas isso não equivale a ser um bom analista. Um bom analista precisa estar preparado para lidar com uma situação desconhecida, imprevisível e perigosa. Bom, o Freud disse isso também, né? Ele comparava o analista aos químicos, lidando ali com nitroglicerina pura, né? A meticulosidade dos químicos, para quem sabe o que eu estou dizendo, né? Quem é formado em química sabe muito bem, né? Às vezes a dificuldade que é lidar com determinados elementos que não pode explodir, né? Não pode pegar fogo, não pode derreter tua mão. O analista precisa entender, a gente precisa amadurecer. Maturidade é um critério, eu falo que é o quarto elemento. Análise, supervisão, conhecimentos e maturidade. E sobre isso, esse comercial ganhou um prêmio. Eu morava lá na Grande Porto Alegre, e esse comercial de um colégio lá, tradicionalíssimo de Porto Alegre, chamado Colégio Anchieta. Se tiver alguém do Rio Grande do Sul, vai se lembrar. E eles têm um slogan, que na época o colégio tinha esse slogan. E eu achei fascinante. Se foi esse, tem um outro. Esse comercial ganhou muitos prêmios, feito por uma agência lá de Porto Alegre, e eu, na época, eu gravei esse comercial e guardei, uso muito ele, inclusive, em palestra, uma palestra que eu dou sobre maturidade e tal. Eu queria que vocês assistissem agora, porque é bem bacana. Pois é, gente. Crescer, todo mundo cresce. Difícil é evoluir, tá? Rapidamente aqui, gente, vocês devem estar perguntando, e na questão legal, Moia, como é que se dá o processo da formação do analista? Muito bem. Primeiro, no Brasil, o exercício da psicanálise é legítimo. Ele tem base, ele está ali, ele consta na classificação brasileira de ofícios do Ministério do Trabalho e Emprego, tem uma classificação, inclusive, que é a 2515/50, portaria 397, a última mais recente, tem outras anteriores, mas a mais recente é de 9 de outubro de 2002, e do Conselho Nacional de Atividades Econômicas 8650/03, faltou um zero ali na frente do outro zero. Há um grande debate até hoje a respeito de regulamentação e legalização. A profissão, o ofício, analista é um ofício, não é uma profissão regulamentada. O fato dela não ser regulamentada não faz dela uma profissão irregular. Ela é legal, mas ela não é regulamentada pelo Estado. E há um consenso entre as grandes instituições formadoras, né, do Brasil, que entende que a formação do analista é como ela se encaixaria dentro do Ministério da Educação como um curso livre, ou como uma formação técnica que você faz depois da sua graduação. Claro que há muitas refutações nesse sentido, principalmente por causa da questão da demanda do mercado. Principalmente quando fala assim, mas eu sou obrigado, tem que ser psicólogo, tem que ser médico para ser a análise do Brasil. A classe médica tentou
se apropriar, se apossar da ideia da psicanálise, mas a primeira psicanalista brasileira formada no Brasil, uma mulher negra, formada em sociologia, não era médica, enfrentou muito preconceito, muita dificuldade, mas o Brasil, a psicanálise do Brasil, a formação psicanalítica começou com os leigos, né? E aí conseguiu corresponder àquilo que foi dito por Freud em seus escritos. Não deixe a classe médica destruir a psicanálise, porque se cair na mão da sociedade médica, ficar ali exclusivo e restrito à medicina, não vai rolar. Claro que nós temos colegas psicanalistas, nós temos aqui na escola médicos que são psicanalistas, médicos que vêm fazer formação em psicanálise conosco, né? Mas isso do ponto de vista histórico não é uma atividade exclusiva da medicina, é isso que eu quero dizer, não é uma atividade exclusiva da psicologia. O que acontece é que o processo de formação se dá através de escolas, associações ou sociedades organizadas especificamente para esse fim, que é formar analistas. Digamos que um grupo de astronautas decidam organizar uma associação, uma entidade que decide ali formar os seus pares psicanalistas. E, de repente, eles colocam ali nos seus estatutos que a condição para participar daquela instituição, olha, para isso, aqui você precisa ser astronauta. Você precisa ser astronauta. Ah, mas eu não sou astronauta. Aí você sai dizendo, eu fiquei sabendo que para ser psicanalista só se for astronauta. Não. Só se for astronauta para aquela instituição específica que restringe só para astronautas serem psicanalistas. O que acontece é que, às vezes, existem grupos que se formam, associações, sociedades, entidades psicanalíticas, que colocam lá no seu regimento que essa aqui é exclusiva só para médicos, essa aqui é só para psicólogos, essa aqui é só para educadores, essa aqui é só para médicos e psicólogos, e esse aqui é misto, que é o caso da IBP, que aceita em seus pares candidatos vindos de qualquer área de formação, desde que tenha uma graduação de nível superior, né, e submeta aos processos iniciais, as entrevistas, etc., ele pode ser admitido no processo de formação em psicanálise, não necessariamente precisa ser só médico ou precisa ser só psicólogo. Aliás, esse debate com a psicologia, como acontece por aí, muitas vezes é muito mais por preservação de demanda de mercado, não é por outra coisa, né? De se apossar, a psicanálise não tem dono. Psicanálise não é de ninguém. Isso é um legado deixado por Freud. Não deixa ninguém se apossar da psicanálise, tá? Ela é de todos e ela é de ninguém ao mesmo tempo. Então, a psicanálise não tem propriedade, ninguém é posse, ninguém tem posse, ninguém é dono da psicanálise. Nem a sociedade A, a escola A, a IBP não é dono da psicanálise, a sociedade A, a sociedade B, a escola, a instituição, a associação A, B, C, D, F, as inúmeras, ninguém é dono da psicanálise. Agora, cada uma se organiza e fala, vamos fazer um trabalho, né, misto, vamos receber profissionais de várias áreas de formação, ou então, como acontece, que há entidades que se tornam mais exclusivas para esse ou aquele tipo de formação preliminar, ou seja, que tenha vindo de uma formação específica. Eu já vi grupos psicanalíticos que só aceitam educadores, né? Eu já vi grupos psicanalíticos de várias vertentes, né, de religiosos, por exemplo, e eu gosto muito de comparar a formação psicanalítica com os sacerdotes, por exemplo, né? Não há uma regulamentação. O ofício do padre, por exemplo, é um ofício legal, legítimo, está dentro da CBO, se classifica lá na CBO, sacerdote ou membro de ordem religiosa. Só que, na verdade, não existe um Conselho Federal de Padres e Sacerdotes Católicos. O governo federal não arbitra sobre. Cabe à Igreja Romana, com seus vocacionados, estabelecer internamente um processo de formação específico de nível superior, aonde esses esses candidatos se tornem futuramente sacerdotes, né? Então, cabe também, o mesmo acontece igualzinho com as escolas psicanalíticas, elas se organizam, se regulamentam, exatamente para formar os seus pares. Uma vez formado, você está debaixo da tutela e da chancela daquela instituição. Uma frase, mais uma do Freud, ele diz, será que o exercício da psicanálise é um objeto que deva ser submetido à intervenção de órgãos oficiais? Ou será que é mais adequado deixá-la à mercê de seu desenvolvimento natural? Então, desde então, há 120 anos, vou colocar aqui, né, 100 anos, as principais instituições psicanalíticas do mundo optaram pela segunda opção, e assim espero que siga pelos próximos 100, 200 e 300 anos, enquanto o mundo existir. Tá bom? Gente, não depende só da instituição, mas também depende da experiência pessoal desse candidato, do processo, quando ele vai aos poucos se sentindo preparado. Eu sempre digo que é uma via de mão dupla. A escola francesa, eu respeito isso na escola francesa, eles batem muito na tecla do eu me autorizo. Ah, eu me autorizo psicanalista.
A escola inglesa é um pouco mais chata nesse processo. Não, você se autoriza, vírgula, mas você também precisa da autorização de uma instituição, meu amigo. Não é assim só, acordei, escovei, lavei meu rosto, escovei meu dedo, tomei meu café e falei, a partir de hoje eu sou analista. Não, tudo bem, é uma parte. Você se autoriza? Se autoriza. Mas agora você precisa também de uma instituição que te acompanhou, que formou você e que te certifica e que te habilita a exercer o ofício do psicanalista. Então, é uma via de mão dupla. A gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, para você que pretende procurar uma instituição de formação de psicanálise, é importante que você leve em conta alguns critérios, né? Tem muitas formações oferecidas no Brasil. Ótimas formações, mas tem umas que pega tétano. Tem umas que dá urticária. Tem umas que pode matar. Que pode te fazer muito mal, além de roubar seu dinheiro e seu tempo. Então, eu vou te dizer uma coisa. Tome cuidado na hora de escolher uma instituição de formação de psicanálise. Eu já vi uma vez, minha esposa me mandou uma, formação de psicanálise de 6 meses. Chuta, se benza, faça o sinal da cruz, beba água benta, porque coisa boa não é. Formação em psicanálise de 6 meses, tem coisa errada aí. Né? Que autores essa escola estuda? Que autores se estuda nessa escola? Se existe coerência entre a escola e os autores estudados, aquilo que a escola professa e aquilo que ela estuda. De quais escolas se originam? Qual a identidade dessa escola? Ah, assim, você vai aprender tudo. Tem coisa errada aí. Escola britânica de escalada do Brasil não estuda a escola francesa. Seria uma incoerência. Se você quer estudar numa escola de formação francesa, lacaniana, você tem que procurar uma escola exclusiva de formação lacaniana. Você quer formar na escola britânica, você vai estudar a base da escola inglesa. A base é Freud, cabeça é Melanie Klein e as paredes são os pós-kleinianos. É assim que a gente trabalha. Você vai estudar, os textos que você vai ler sobre os autores ou você lê o próprio autor? Eu acho que isso é uma das grandes diferenças de boas e de escolas, digamos, mais deficitárias. Normalmente, as escolas mais rigorosas colocam o aluno em contato com o texto do próprio autor. Se é para ler Freud, é ler Freud pelo Freud, é ler Klein pela Klein, é ler Bion pelo Bion, é ler Ferenczi pelo Ferenczi, é ler Winnicott pelo Winnicott. Não que a gente não ofereça outros textos a parar, vê o que se come, Hannah Segal, Introdução ao Pensamento de Klein, é um aparato, mas na hora de entrar em contato com o autor, não é outro falando do autor para você. Eu vou ler lá uma apostila sobre Freud, uma apostila sobre Klein. Tem nada contra a apostila, mas você tem que levar em conta. Vem cá, lê o autor, você entra em contato com a obra do autor. Poxa, então essa escola ela tem um diferencial aí. Outra coisa, qual que é o projeto pedagógico dessa escola? O que ela oferece? Em termos de aula, de seminário, é assíncrono, é síncrono? Tem atividades extracurriculares? Como é que isso está implícito na mensalidade? Acho que tudo isso você tem que perguntar na hora de procurar uma escola de formação. Outro critério, análise pessoal. Devo fazer análise ou psicoterapia? Bom, a recomendação, você quer ser psicanalista, o que a gente recomenda é que você faça análise com psicanalista, e de preferência com alguém ligado ao quadro dentro da instituição. Normalmente há instituições que, inclusive, exigem que os alunos façam a formação da análise pessoal dentro da própria instituição, que já segue a linha epistemológica, já tem toda uma estrutura. Às vezes o indivíduo vai fazer lá, ele está fazendo uma formação inglesa, faz análise com o lacaniano e vira uma passaroca na cabeça dele, porque a análise é de data, ele também vai aprender a ser psicanalista com o analista dele. Aí ele vai aprender lá de um jeito e vai aprender aqui de outro. Né? Ou psicoterapeuta, ele quer ser psicanalista, mas anda com psicólogo, aí não dá. Aí você tem que entender como é que você faz. Mas o psicólogo se orienta pela linha psicanalítica. Vou explicar uma coisa para você. Todo respeito aos psicólogos, eu atendo pacientes que são psicólogos, dou supervisão para colegas que são psicólogos e psicanalistas, não são de orientação psicanalista. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você precisa pregar um prego, você pega o martelo e bate o prego ou você segue pela orientação do martelo? Eu vou bater esse prego, vou bater com a mão. Mas olha, eu sigo a orientação do martelo, eu sigo a orientação do martelo, que deve bater no prego, diz que se bate no prego. Então não precisa ser com o martelo, bate com a mão, bate com o tijolo, com um toco, um pedaço de ferro. Ou você prefere usar o martelo? Então, você é da orientação psicanalítica ou você é psicanalista que você sabe usar o martelo na hora que precisar bater num prego? É diferente de se orientar por um martelo. Não é verdade? Onde se formou meu analista?
Meu nariz está vinculado a alguma coisa, é um bicho solto aí no mundo? Está ligado a algum instituto, alguma sociedade, algum grupo de estudo? Está ligado a alguma associação? Que escola de psicanálise ele trabalha, ele participa? Como que ele se orienta? Importante perguntar isso para o seu futuro psicanalista. Critérios de supervisão. Como é que é feito esse critério dentro da escola? Quais atividades compõem o processo de supervisão? Existe uma coerência nessa escola entre análise pessoal, conhecimentos teóricos e processo de supervisão? Existe uma harmonia? É tudo muito coerente, tudo muito interligado? Ou é a coisa meio, assim, a coisa meio bagunçada, meio cada coisa feita de maneira muito independente? Qual que é a carga horária desse processo? 10 horas de análise. Xiii, eu faço há 10. Não, faço análise há 13 anos. Confesso para vocês que só estou começando o meu processo analítico. É análise enquanto eu viver, né? 10 horas já, 20 horas de análise. Calma, tem coisa errada aí. O que as instituições exigem é um tempo mínimo de formação de análise pessoal para você, minimamente, ser certificado. Mas não quer dizer, agora acabei minha formação para análise, vou atender paciente. Nunca faça isso. Precisa seguir na sua análise. Por quê? Se você vai continuar na instituição, com certeza essa instituição, se for idônea, for séria, poética, ela vai exigir, meu amigo, não acabou, tem que continuar com a análise, tem que continuar com supervisão, de grupo, individual, isso é fundamental, né? Essa instituição vai oferecer para você uma continuidade, aquele processo de formação continuada, né? Vai te oferecer um lugar, um espaço para você continuar estudando, se desenvolvendo. Que tipo de atividade vai ser oferecida ali nessa instituição? Então, isso é muito importante. E o que você deve levar em consideração na hora de comprar um curso de formação? A coisa vem pronta, enlatado, vem apostilado, né? Vamos pedir para você se virar, procurar um analista, procurar um supervisor separadamente. Às vezes pode ser. Olha, você tem a liberdade de procurar seu analista, você tem a liberdade de procurar seu supervisor quando você começar a atender. Apesar que a instituição oferece supervisão em grupo, mas a supervisão individual vai chegar uma hora que vai exigir isso do candidato, né? Mas aí, olha, você segue as orientações, preferencialmente procura alguém da linha da escola inglesa, com a formação que você está tendo, né? Há essa coerência, se preserva essa coerência, é oferecido um espaço interno na instituição para essa supervisão, para essa formação analítica também. O que é oferecido em termos de horas? As mensalidades, elas contemplam, porque às vezes o curso é barato demais, toma muito cuidado aí com o curso de R$ 199,90 de formação em psicanálise, porque depois o barato pode sair muito caro, né? Você não pode esquecer que o psicanalista trabalha com a vida emocional das pessoas, né? E o analista, ele é responsável pelo paciente dele. Então, é responsável por aquele que cativa, né? Já está lá isso escrito no Pequeno Príncipe. Então, quem procura um psicanalista, normalmente é uma pessoa fragilizada, no momento difícil da vida dela. Então, às vezes, você vai submeter seu filho a um analista apostilado, ou só porque se autorizou, porque leu meia dúzia de textos de Freud, você vai confiar? Você vai colocar seu filho na mão de um analista que estudou análise por apostila, só não ouvi dizer, que nunca leu um texto de Freud na vida, que nunca fez uma supervisão adequada, que nunca fez uma análise aprofundada de si próprio, e que só fez o cursinho de 6 meses e depois ganhou carteirinha de sindicato ainda, porque ainda dá carteirinha de sindicato, sabe lá de que sindicato de inferno, que tipo de inferno que sai essa carteirinha. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado. Como é que você vai se submeter ao cuidado de uma pessoa mal preparada? Você está disposto a colocar sua vida emocional? Eu gosto muito dessa frase. Eu não me formo analista, senão que também um analista vai sendo formado em mim. Eu me inspirei numa frase de apóstolo São Paulo, quando ele diz, até Cristo ser formado em vós. Ele diz, puxa, acho que tem a ver também com a ideia de até o analista ser formado em mim. E é um processo que vale para a vida. E para terminar, eu quero contar para vocês uma história, para a gente encerrar. Certa vez haviam 2 árvores no bosque, e perto daquele bosque havia uma casa, e naquela casa tinha um piano. E ali tinha uma criança, e essa criança começou a ler os primeiros toques de piano. Vi uma professora dar aulinha de piano, e aquele tem, e a árvore dizia para a outra, nossa, olha que lindo, que som bonito, né? A outra dizia, sabe como é que chama aquilo? Piano, é piano. E você não sabe, amor, você sabia que aquele piano lá é uma das nossas? Foi feito por uma das nossas? Você está brincando? Sim, ele é todo feito de madeira.
Aí a outra árvore perguntou, mas E como é que eu faço para ser um piano? Ah, não sei. Ah, sei lá, pede pro Criador, quem sabe ele atende a sua prece e ele um dia deixa você deixar de ser árvore para se transformar num piano. Ai, mas é porque é tão lindo o som do piano, né? Olha, vendo daqui lá, ó, a janela tá aberta, parece ser um móvel, um instrumento, uma coisa tão bonita, né? Um piano, uma coisa linda. Aí eu ia ser feliz se eu fosse um piano. Eu ia ser muito feliz se eu fosse um piano. Até que um certo dia, passou muito tempo, a árvore acorda com uma dor desesperada, uma motosserra derrubando a árvore. Ai, 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 socorro, 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 o que está acontecendo, o que está acontecendo? Ó, Criador, o que está acontecendo comigo? Daqui a pouco ela se viu prostrada lá, jogada no meio do nada, lá aquela árvore caída, e ela começou a chorar e perguntava, Criador, cheirei o meu fim. Ele disse, não, minha filha, calma, lembra que um dia você pediu para mim que você queria ser um piano? E essa árvore foi embora, foi para uma serraria, e cada hora que passava na serra, aquela serra para tirar aquela casca da árvore, e era aquele processo de dor, e doía, ai, socorro, se eu soubesse que doeria tanto, eu não, jamais teria pedido ao meu Criador que ele transformasse num piano. Ele dizia, calma, você pediu para ser um piano, você vai ser. Depois se transformou nas tábuas, aquelas tábuas ficaram expostas ao tempo, como é um processo de serraria, né, para secagem da madeira, e ela abandonada lá, e aí ela dizia assim, agora eu já nem sei o que eu sou mais, porque eu não sou nem árvore, não sou nem piano, sou um monte de tábua esparramada no meio de um terreiro qualquer. Ah, se eu soubesse que ser piano fosse tão difícil assim, eu jamais teria ousado pedir ao Criador me transformar num piano. E quando começaram a fabricar o piano? E era martelada de cá, não era... O marceneiro não se orientava pelo martelo, ele usava o martelo, batia o martelo, e a serra, e isso, e aquilo. E doía daqui, doía dali, era difícil, era desanimador, e levou muito, muito tempo para construir aquele piano. Bom, moral da história, até que na cidade daquela fábrica, né, ia acontecer o seguinte, uma grande marca de um piano, uma grande empresa de fabricante de pianos ia lançar um piano, uma marca de um piano muito moderno, sofisticado e tal, e para isso eles convidaram uma pianista muito famosa, já tinha tocado em grandes teatros, pelo mundo afora, né, em grandes concertos, então dariam a ela a honra dela estrear aquela nova marca, aquele novo modelo de piano que seria vendido no mundo todo, né? E aí, o principal teatro da cidade, o mais bonito, aquele glamour, e de repente, né, eis que dali, todo mundo querendo conhecer ali o novo piano, a nova marca, o novo design, tecnologia, um piano super moderno, e para isso daria a honra dessa grande, famosíssima pianista, dar a ela a honra de tocar aquele piano. E para nossa surpresa, eis que se encontra no palco a menininha e a árvore. Então, você quer ser psicanalista? Pergunta para o professor Rafael. Aí, professor Rafael, eu quero ser psicanalista. Pergunta para os colegas, eu quero ser psicanalista. Fale com o seu criador. Oh, eu queria tanto ser um psicanalista também, se prepare. Mas eu fico imaginando o prazer do encontro dessa criança com essa árvore com essa criança. Leva tempo. É difícil, às vezes muitos colegas querem desistir, muitos colegas querem abandonar o barco, querem parar. Mas não desiste não, é um processo. Mas não tem nada mais prazeroso que quando chegar aquele dia que você vai se encontrar como um grande piano, como um grande psicanalista que você há de se tornar, né, com aquele seu paciente. Aí você vai se lembrar, olha a árvore se encontrando com a criança. Olha o piano e a pianista. Certo? Eu termino uma fala do Pondé, lançando para você um desafio aqui. Pondé, quem faz análise vira um ser humano melhor? Não necessariamente, né? De repente, quem faz análise descobre que perdeu muito tempo querendo ser um ser humano melhor, né? Então, não existe esse vínculo que é tão comum hoje se achar que você vai fazer análise para virar uma pessoa melhor. A ideia é que você faça análise e, de alguma forma, você encontre mais espaço dentro de você mesmo para ser, seja lá o que for. Então, para você que está procurando mais espaço dentro de você mesmo, para que você possa ser, seja lá o que for,
Eu encerro, agradeço a oportunidade aí do professor Rafael e a Escola Britânica de Psicanálise por esse tempo que a gente teve para compartilhar um pouco dessa informação, e a gente pode caminhar juntos, tá? Eu trabalho, muitas vezes as pessoas, às vezes elas hesitam em procurar um psicanalista. Procure um psicanalista, converse com um psicanalista. Quando você não tiver ninguém para conversar, ninguém para te escutar, liga para um psicanalista e marque uma sessão com ele, mesmo que você não queira naquele momento iniciar um processo de análise, arrisque. Procure um psicanalista e fala assim, não, eu só queria uma sessão, eu estou precisando de alguém para me ouvir. Eu estou precisando de uma escuta. Estou precisando para que alguém olhe e veja alguma coisa que eu estou querendo mostrar. Converse com um psicanalista. Eu já desde então me coloco à disposição para isso, também para dizer que há vagas disponíveis para processo de análise na minha clínica. Se você quiser agendar sua entrevista para iniciar essa caminhada, viu, Árvore? Para virar um grande piano, né? Ou a criança que queira se transformar num grande pianista. Também tem algumas vagas disponíveis para o ano que vem para supervisão individual, tá? Com colegas estagiários e também colegas já formados, de preferência da escola inglesa, porque eu trago um colega formado em Lacan e chegar a fazer supervisão comigo e o negócio vai ficar meio difícil, né? Vai ficar igual o filme Inimigo Meu, lá, 2 planetas tentando conviver. E me acompanhe aí para futuras novidades, cursos breves, outros cursos que virão mais webinários, tem um monte de coisa bacana aí que a gente está querendo aí proporcionar e oferecer para vocês aí para o próximo ano. Embaixo ali vocês estão vendo, printem a tela, esse é o meu contato, meu WhatsApp pessoal, e me sigam lá também no Instagram, na minha rede social, sou Marcelo Moya, para ficar por dentro ali do material, dos conteúdos que normalmente a gente costuma compartilhar aí com vocês, tá bom? Estou à disposição. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. E não existe algo mais fascinante do que explorar essa coisa que não tem nome dentro de nós mesmos e também dentro da vida das outras pessoas. Tá certo? Com isso eu me despeço. Eu passo a palavra para o professor, nosso diretor Rafael, para dar prosseguimento aí no nosso encontro. Caso você queira fazer alguma pergunta, fazer alguma observação. Excelente. Excelente palestra, Moya. Muito bem resumido também a forma que a escola pensa, né? A escola se baseia em tudo que você pontuou nessa 1h30 que nós estivemos juntos aqui. Levamos muito a sério. Quem já teve a oportunidade de fazer uma entrevista com a gente, é pontuado no começo esse processo de entrega à psicanálise. É um processo imersivo. Então, você começa fazendo a sua análise pessoal, engrena ali na sua formação e depois mantém os seus estudos depois de formado, né, com essa formação continuada e mais as supervisões que são imprescindíveis para o processo. Então, ficou muito bem pontuado a seriedade do processo, não é brincadeira. Você está lidando com a vida de uma outra pessoa e com o sofrimento de uma outra pessoa, né, que é o nosso material de trabalho, sofrimento humano. E eu falo de sofrimento porque sofrimento faz parte da vida. Em todos os momentos o sofrimento está presente e a forma que nós lidamos com ele que é o que vai fazer a diferença dentro do seu processo. Só para pontuar essas palavrinhas mesmo, porque você explanou muito bem, né, toda a formação do psicanalista durante sua palestra. A gente vai abrir aqui alguns minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento do que foi